Confissões de um estadista. Relação com as igrejas. A minha relação com a Igreja Católica sempre foi uma relação cordial, pois durante todo o processo de guerrilha, a Igreja sempre foi a que mais nos apoiou ao proteger as pessoas que precisavam de ajuda alimentar e medicamentosa. Anos mais tarde, no pós-independência, ainda era pela via das missões católicas que muitos alimentos chegaram a muitos pontos do país, mesmo em condições precárias, numa época que o país possuía muitas zonas minadas, por causa das guerras que se tinham levantado no período pós-independência. A minha relação com o então Bispo de Alexandre do Nascimento sempre foi muito de pura cortesia. Era importante garantir esta proximidade, pois era pela via dos bispos e dos padres que se conseguia ter maior proximidade às comunidades, mas entre todos eles, é verdade que os bispos representaram a ala mais presente no Palácio Presidencial, porque era importante que esta mensagem passasse, que apesar da separação entre a Igreja e o Estado havia uma relação de cortesia e trabalho conjunto no resolver os principais problemas que assolavam o povo. Por muitas vezes, o camarada de Alexandre do Nascimento serviu-me de um verdadeiro confessionário. Por outro lado, para questões relacionadas à nova gestão político-administrativa, para apelar junto das comunidades cristãs espalhadas pelo país e levar a mensagem de que o Estado estava imbuído de boa fé em trabalhar com a Igreja para resolver os problemas dos mais carenciados. É bem verdade que, durante algum tempo se financiou a Igreja para ajudar as comunidades locais. Parte deste financiamento reverteu-se para a própria Universidade Católica de Angola, que durante muitos anos recebeu apoio do Estado, no sentido de permitir que muitos jovens conseguissem ingressar à universidade, mesmo vindo de famílias pobres. Não de forma direta, mas de forma indireta, o Estado, nas vestes do partido pela via das comunidades, procurou alimentar alguns padres e bispos, assim como pastores, espalhados pelas diferentes confessões e igrejas em Angola. Era importante que se mantivesse esta separação entre a Igreja e o Estado. Embora, do ponto de vista prático e apesar da Igreja Católica ser a que mais se debatia e debate com os problemas das injustiças sociais em Angola, muitos padres, e mesmo pastores da Igreja Metodista, acabaram financiados pelo partido para que se mantivessem, internamente, do lado do MPLA. Este assunto, em relação à Igreja Católica, nunca foi uma decisão da hierarquia, mas sim, sem que muitos bispos se apercebessem, do nosso lado enquanto partido. Tentamos manter esta proximidade e satisfazer alguns interesses da Igreja, garantindo que se construíssem templos, se concedessem espaços para se erguer escolas e as próprias instituições cristãs. Mas à medida que a situação económica se foi deteriorando, a Igreja foi percebendo que do nosso lado nunca houve intenção de resolver definitivamente os problemas sociais que afetavam as comunidades. E, à medida que a situação se foi agudizando, a voz da Igreja foi-se levantando, o que criou, até certo ponto, uma ruptura entre os interesses da Igreja e os interesses do partido. Com as outras comunidades cristãs, a relação foi mais fácil, desde que estas igrejas não se imiscuíssem em questões de políticas governativas do partido, receberiam o apoio que fosse necessário para que se conseguissem manter, enquanto instituição dentro do país, e ao observarem os acordos do ponto de vista da educação, lograram porque houve interferência do partido. Muitas delas passaram a receber financiamentos que as permitiu crescer e ganhar projeção. A Igreja Metodista, a Igreja Quimbanguista, a Josafate. Muitos templos foram construídos, particularmente as igrejas protestantes em Angola, com dinheiro público. O surgimento de muitas igrejas tornou-se também uma fonte de captação de votos, particularmente aquelas que de um modo geral não se pronunciavam sobre questões políticas e remetiam os seus fiéis a uma obediência às autoridades.
Eram muitas espalhadas por Angola, e todas aquelas que tentassem incitar a rebelião e estivessem fora do domínio ou controle do partido eram tidas como um perigo para os interesses do Estado. Foi assim que o camarada Calupeteca caiu numa emboscada do partido, pois a sua forma de pregar foi vista pelo partido como um atentado, pois se afastava dos olhares e radares do sistema governativo, o que o levou ao massacre no Monte Sumi.